Mas, doutor Guilherme, nós temos posições diferentes quanto à audiência de custódia. Eu defendo a audiência de custódia, eu sei que você tem restrições a ela. Que tal comentar um pouco aí sobre a audiência de custódia? É sempre temeroso comentar alguma coisa que Henrique é contra, né? Eu sou a Henrique, favor da audiência. na verdade, eu sou contra a audiência de custódia circunstancialmente, porque eu acho ela, é, eu não digo desnecessária, mas eu acho que o custo-benefício não funciona. Nós temos, e durante muito tempo, antes da pandemia principalmente, nós tivemos uma imensa dificuldade de realizar audiência no estado do Rio Grande do Norte pela ausência de condução de presos. Quando a gente se lembra que aquele preso não veio para a audiência, eu julgo na audiência, então aquele processo poderia ser julgado naquela audiência e deixa de ser julgado porque o preso não é conduzido por falta de viatura e que aquele preso já foi conduzido uma vez para a audiência de custódia, eu acho que está se tirando uma estrutura para uma coisa que é o mais importante, que é o julgamento célere e rápido desse preso e se colocando essa estrutura à disposição de uma audiência de custódia. E eu acho, certo, que nesse pesar do custo-benefício, eu acho que a audiência de custódia não acrescenta tanto. Se diz, não, a audiência de custódia é para acelerar o julgamento, é para acelerar a apreciação da prisão, desculpe. Mas se é feita uma audiência de custódia, você sabe que o auto de prisão em flagrante é feito um dia, no outro, se der tempo, vai ser a audiência de custódia, se não der, fica para o outro dia, ou seja, entre 48 e 72 horas é feita a audiência de custódia. E agora, na pandemia, que foram suspensas as audiências de custódia, o que está acontecendo é que o auto de prisão em flagrante chega às 2 da tarde, de 3 da tarde já tem parecer do Ministério Público, de 3h30 da tarde a gente já está, certo, apreciando a liberdade ou continuidade da prisão dele. Então, celeridade não é o problema. Se fala muito que a audiência de custódia ela evita a tortura do preso, o juiz averigua. Teve um papel muito importante durante um certo momento. A gente via muita denúncia de tortura por parte da autoridade policial, mas, sinceramente, na minha observação, não estou dizendo que não existe ou que deixou de existir simplesmente, mas na minha observação, o que eu percebo, pelo menos os processos que chegam na minha vara, quase todos os momentos, certo? Que o policial chega, na grande maioria dos delitos, já é para salvar o acusado. A população parece que perdeu a paciência. Então, tem um roubo, tem um furto. Se pegam ele naquele momento, começam a linchar. A polícia já chega para salvar e não para torturar. Tem sido o que prepondera muito mais do que o antigo perfil de muitas denúncias de tortura. Não que não exista, repito. Então, nesse aspecto, também eu acho que o custo-benefício não beneficia. O que eu bato mais na tecla é o seguinte, mas também não prejudica. A audiência de custódia atrasa algumas horas mais, ou um dia no máximo, a apreciação da liberdade, mas o que me choca é a audiência de custódia, e aí nisso nós concordamos, ser colocada como uma das grandes causas da criminalidade. Só quem não conhece a audiência de custódia que poderia dizer isso. Se diz que a criminalidade aumenta porque agora 40, 50% dos presos estão sendo soltos pelo juiz, ou seja, confirmando aquela máxima, polícia prende, juiz solta. E a gente vai verificar. Eu sou juiz há 30 anos, você pelo menos há 60. 36, Guilherme. Desde que a gente assumiu na magistratura, o que é que acontece quando se tem um auto de prisão em flagrante? O auto de prisão em flagrante vem ao juiz, pós parecer do Ministério Público, o juiz examina e toma daquelas providências. Ou relaxa, porque a prisão foi ilegal, ou concede a liberdade provisória, ou converte em preventiva. Isso é desde que eu assumi na magistratura em 1990. O que acontece hoje com a audiência de custódia? O auto de prisão em flagrante chega, o juiz faz uma audiência para escutar o réu e decide a mesma coisa. Concede a liberdade provisória, relaxa ou converte em preventivo. É a mesma coisa. Antes, eu fazia um trabalho interessante, só para minha curiosidade, nas audiências de custódia. Nas 200 primeiras que eu fiz, eu ainda fazia esse levantamento. Eu vi o auto de prisão em flagrante e dizia, isso aí é caso de conversão.
em preventivo. Mas vamos aguardar o Ministério Público, se tem pedido, mas em princípio está me parecendo isso. Ouvia o réu, ouvia o Ministério Público, ouvia a defesa e praticamente todos batia com aquela minha percepção inicial, ou seja, sem maiores alterações quanto ao desfecho daquele processo. Teve até dois, certo, que não foram nesses primeiros 200. Realmente, eu achei que não ia conceder liberdade e terminei concedendo, e outro foi o contrário, eu achei que ia conceder liberdade pela recepção, a pessoa não tinha maus antecedentes, mas quando ele começou aquele discurso dizendo que recebeu aquela moto porque ia entregar para o chefão de uma organização criminosa, e aquela organização criminosa ia matar fulano e ciclano e beltrano, ele ficou preso. Então, quer dizer, só teve 2 casos em que ocorreu realmente essa mudança. Então, não vejo, o trabalho do juiz é o mesmo. Se hoje tem 46% de pessoas que são soltas na audiência de custódia, certo? Significa que antes, aproximadamente 46% também eram soltos sem audiência de custódia. Agora, a audiência de custódia tem um valor, certo? E quem critica diz, mas 46% foram soltos. Agora, nesses 46%, tem uma pessoa que tem o furto, tem uma pessoa que furtou um Montila no supermercado, tem um filho de uma pessoa de bem, e às vezes uma pessoa de bem que parou na segunda vez na lei seca e ficou, que não é um bandido para ficar ali num estabelecimento prisional. Só quem passa por isso aí dá valor, certo? Mas não se deve dar valor à audiência de custódia somente, deve dar valor a essa decisão, que antes deixava 50% preso e soltava 40 e tanto por cento, e hoje faz a mesma coisa. Eu não vejo desnecessidade da audiência de custódia, mas o custo-benefício e a estrutura que é dispensada para ela, eu acho que no momento, nas atuais circunstâncias do Brasil, não se justifique nisso. Realmente eu não acho a coisa, não acho que foi uma ideia muito interessante nesse momento. Outra coisa, Henrique, só para concluir, eu sei que estou tomando tempo demais, mas só para concluir, não, porque isso é uma exigência de um tratado internacional. Pacto de São José da Costa Rica. Esse pacto estava há 40 anos aí adormecido e ninguém percebeu que lá tinha escrito, que eu não consegui ler até agora, que em 24 horas você tem que fazer uma audiência eu não li isso no Pacto de São José da Costa Rica. Então, passou 40 anos adormecido. Eu não acho desnecessário, mas a deficiência que nós temos de estrutura para conduzir preso, principalmente as audiências, e essa estrutura muitas vezes direcionada para conduzir para a audiência de custódia, eu preferia que tivesse um processo mais sério. Em vez de fazer uma audiência em 24, 48 horas, é se fazer uma audiência. Aliás, uma ideia seria interessante que eu coloco aqui, seria o seguinte, que talvez a audiência se justificasse. Chegasse o auto de prisão em flagrante, certo? O juiz, se concedesse a liberdade ou relaxasse, não tinha custódia. Se ele achasse, em princípio, que era caso de continuidade da prisão com conversão do flagrante em preventivo, então ele marcaria a custódia. Então, isso aí diminuiria em muita quantidade de audiência de custódia e realmente escutaria antes o preso, antes dele ter a sua custódia continuada por uma adesão judicial. Eu vou fazer a defesa do meu ponto de vista também, né? O discurso de Guilherme é muito... um orador como Guilherme, a gente tem uma dificuldadezinha para contestar, mas vou ter que fazer minha parte também. Mas eu quero, antes eu quero também dar boa noite a doutor Eduardo Pacheco, doutor Jorge Luiz, sejam bem-vindos. Doutora Carla Portela está aqui conosco, doutor Guilherme, e doutora Manuela Fernandes também, as duas colegas estão aí participando também. Doutor Antônio Vigílio também, boa noite, seja bem-vindo. Bom, eu tenho o meu posicionamento, né, sobre a audiência de custódia. Eu defendo a existência da audiência, primeiro, em relação à tortura. Na verdade, me parece que a existência da audiência de custódia, ou seja, o policial que tiver mal intencionado, isso aí, e vamos ser francos, a enorme maioria dos policiais não são mal intencionados. A enorme maioria dos policiais, eles atuam corretamente. Eu digo isso com tranquilidade porque eu sou um dos juízes que já determinei algumas vezes a abertura de procedimento, ou pelo menos o encaminhamento de cópia dos autos para o Ministério Público, lá na audiência de custódia, solicitando para que o Ministério Público pudesse apurar a possível ocorrência de tortura. Em alguns poucos casos, mas eu já determinei isso, né?
e até abrindo parênteses aqui nisso Dr. Halson, que reclama sempre, tá falando sempre que existe tortura e tal, e eu não tenho a menor dúvida que existe. Tanto que esta semana, em uma unidade prisional aqui do Estado, eu constatei uma situação que aparenta preliminarmente ser tortura e já determinei ao sistema prisional que fossem tomadas providências devidas, inclusive instauração do procedimento para apurar a conduta dos policiais penais que teriam praticado aquele delito. Né? Então, tortura existe, mas é muito pouco. Né? Você tem 7 mil presos no Estado, se teve alguns casos de tortura que existe, é um percentual muito pequeno. Se você tem 1.400 policiais penais, alguns poucos policiais penais que representam menos de 1% da categoria, que pode estar envolvido, pode estar praticando com esse tipo de conduta. De toda forma, eu sou meio radical nisso aí. Se um estiver fazendo, esse um tem que ser apurado. Um caso de tortura, para mim, já é muito. Eu entendo que não deve acontecer. Mas, enfim, quanto à audiência de custódia, no meu sentir, ela desestimulou aquele sujeito que tinha interesse de fazê-lo. Né? O indivíduo policial que tenha a vontade de torturar alguém, ao saber que esse alguém vai ser levado depois à presença do juiz e o juiz poderá determinar alguma providência, que essa providência será muito séria. Né? O pessoal diz que não é punido. Ora, não é. Eu conheço o caso aqui do Estado de policiais que perderam o emprego e foram condenados e cumpriram pena por crime de tortura aqui no Estado do Rio Grande do Norte. Né? E, alguns casos prescrevem. Olha, todo tipo de crime prescreve. Frequentemente eu julgo, e na execução penal a gente tem muitos casos desses, prescrição inclusive de máxima, né? Prescrição de 20 anos. Eu tenho julgado de vez em quando. Simplesmente não é nem porque há uma morosidade judicial. A polícia não consegue prender a pessoa. Né? E aí termina acontecendo a prescrição. Bom, enfim, o primeiro ponto que eu acho é esse. Ela é um desestímulo à pessoa que pensa em torturar. Então, essa pessoa fica com medo da consequência do que pode acontecer. Né? Segundo ponto, nós sabemos como você trabalha. Né? O Guilherme é conhecido como um dos juízes criminais mais rápidos aqui do Estado. Aliás, ele é um problema sério para o sistema prisional. O sujeito é preso com 1 mês a julgado. Ele termina, como diz Dr. House, assim, você esculhamba as estatísticas, né? Porque consegue julgar com uma velocidade tremenda. Né? Alguns poucos juízes, nós temos alguns juízes aqui no Estado que conseguem fazer isso. Né? Consegue, Guilherme, eu acho que é o campeão, que consegue julgar rapidamente, consegue decidir rapidamente. Mas, infelizmente, nós temos muitos casos que é o contrário, que os juízes não conseguem, ou porque tem dificuldade de gestão, a maior parte dos juízes não consegue ser um bom gestor da sua secretaria, um bom gestor da sua estrutura judiciária para fazê-la funcionar. Né? Eu conheço, como eu repeti, alguns colegas que são excelentes nisso aí, conseguem dar exemplo de gestão da sua vara, mas outros nem tanto. Né? E eu conheço alguns casos, né, de prisões em flagrante que o juiz recentes, inclusive, que a decisão só saiu uma semana depois. Né? Para o sujeito criminoso que praticou um crime grave, que já vai ficar preso mesmo, que o juiz, a decisão vai ser de deixá-lo preso mesmo, não muda coisa nenhuma, isso aí vai servir só para detração adiante. Mas para alguém que seria colocado em liberdade, para alguém que tem uma grande chance de ter agido amparado pelo excludente de criminalidade, ou para alguém cuja conduta não configurava crime, ou para aqueles, na semana passada eu estive comentando isso aqui na live, de um caso, de vários casos que eu peguei de violência doméstica de Maria da Penha, em que claramente não tinha acontecido, o policial se baseou apenas na declaração da vítima, sem nenhum indício que o amparasse, e aí a pessoa foi vítima de uma evidente injustiça, e eu anulei algumas vezes flagrante lá na custódia nessa situação. Então, a mesma coisa que eu disse quanto à tortura, né? Um caso que existe, para mim, é demais. Um caso de alguém que fique preso quando não deveria, para mim também
também é demais. É por isso que eu continuo entendendo que ela é útil. Eu acho, sim, que o que está errado é aquele discurso que foi feito pelo ministro Lewandowski, que foi feito pelo então presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Cláudio Santos, quando instalaram a audiência de custódia no Rio Grande do Norte. Né? A audiência de custódia visa soltar. Não, não visa soltar. E Para resolver mim, o problema penitenciário, impossível. pois é, o objetivo da audiência de custódia, para mim, é melhorar a qualidade do serviço judicial, a qualidade, eu costumo dizer, ela visa melhorar a qualidade da prisão. Bom, ela não visa soltar, não visa colocar ninguém em liberdade, tanto que as estatísticas mostram. Eu tenho números aqui num livro que foi publicado, escrevi um artigo em um livro que foi publicado sobre a audiência de custódia e sua aplicabilidade, e nele eu faço um levantamento estatístico mostrando que não mudou nada, que a audiência de custódia, os percentuais com ela ou sem ela são basicamente os mesmos. Mas mesmo assim, me parece que mudou, melhorou a qualidade. Seja bem-vindo, doutor Norton Marques, foi estagiário meu e de Guilherme também, né? Trabalhou com nós dois. Norton está aqui também conosco. Seja bem-vindo. E também Joselma Alves. Antes de você falar, Deixa eu só repetir, falar isso aqui, cumprimentar a Joselma. Joselma era minha vizinha na minha primeira comarca, Santana do Matos. Né? Ainda adolescente na época. Né? Porque isso, pela quantidade de tempo que faz, vou dizer, não, ela está bem velha. Não, ela era adolescente na época que foi minha vizinha lá. Doutor Guilherme, pode falar. Esse assunto, você elencou aí algumas situações em que a audiência de custódia te permitiu corrigir certos desvios, certas injustiças ocorridas. E até disse uma coisa com a qual eu concordo: melhora a qualidade da adesão. Ela é responsável pela melhora da qualidade da adesão. Por isso que eu falo, a questão do custo-benefício. Essa melhora da qualidade da decisão justifica toda a estrutura que é levada à audiência de custódia, principalmente nas conduções, que está causando prejuízo lá na condução dos presos, das audiências em que vai haver instrução. Mas a minha indagação, a minha preocupação é a seguinte: de todas essas que você elencou, certo? Você, um juiz que eu conheço desde quando trabalhei como promotor, atento, inclusive, aos detalhes processuais, com ou sem audiência de custódia, não passariam desapercebidos nenhum desses problemas que você identificou e corrigiu. Assim como, certo, para alguém mais desatento, é possível que esses problemas que passariam desapercebidos quando do exame do auto de prisão em flagrante também passassem, e com mais razão, numa audiência de custódia, em que a imediatidade da decisão, ela às vezes traz algumas certas falhas. E outro, eu inverto a questão. Eu até admito que é possível que as audiências de custódia, nesses 4 anos, 5 anos, não sei, desses anos que foram que foi implantada, ela tem inibido a prática de tortura. Certo? É possível. Eu acho que outros fatores podem ter inibido essa prática de tortura. Mas suponhamos que fosse audiência de custódia. Aí eu fico aqui refletindo. Faz 1 ano e alguma coisa, pouco mais de 1 ano, que a gente não faz audiência de custódia. Eu pergunto, aumentou o número de tortura nesse 1 ano e pouco? É perceptível o aumento de tortura nesse 1 ano e pouco? Porque se realmente a diminuição de torturas foi efeito das audiências de custódia, era de se esperar que nesse pouco mais de 1 ano em que elas foram suspensas, tivesse havido um número maior de denúncias de tortura de policiais nesse momento. É assim que eu penso. Eu acho que também deve haver o pensamento inverso. Não quero levantar polêmica, mas só colocar os dois pontos. É difícil. Agora você puxou uma estatística que é difícil. A gente não tem essa estatística, é difícil dizer, viu, Guilherme? Não tenho como dizer se aumentou ou não. Mas eu lhe digo, olha, a PM está a seu favor aí. O Major Éder, da Polícia da Paraíba, que também está conosco, seja bem-vindo, Major Éder. Ele concorda na hora com o doutor Guilherme. O policial é contra a audiência de custódia mesmo. Isso já é tranquilo. Eu já esperava. Eu já esperava. A imagem agora convenhamos, e vamos deixar de lado essa questão. A gente não tem opiniões diferentes, mas independente. O que a gente sabe é que, para a imagem do judiciário, as audiências de custódia foram muito ruins. Verdade, isso aí é verdade. O juiz solta, quando, na verdade, um tempo desse eu fiz uma audiência de custódia, sábado e domingo, e
no meio de 10 prisões que tinha tido num dia, eu tinha soltado 5, certo? Exatamente na média, mais ou menos, 40 e tantos, 50% de soltura nas audiências de custódia. Aí eu vi que um tinha sido uma pessoa que tinha furtado uma montila no supermercado, por isso que eu me frisei aqui no começo. 2 tinha sido... Um chamou a sogra de... um palavrão com a sogra, certo? O outro tinha... acho que 2 tinham dali de trânsito, esse negócio, coisinhas leves. Então, eu estou na estatística, eu sou daqueles juízes soltadores. 40% ou 50% dos presos que chegam à audiência de custódia comigo são soltos. E eu pergunto aqui, perguntando para mim, qual, diante da lei, diante da legislação, diante do bom senso, de qualquer pessoa que tenha bom senso, qual daqueles alguém deixaria preso? Mas, no entanto, para mim, para a imagem minha, para a imagem do judiciário, nós somos soltadores. Essa imagem das pessoas, ela é clara, é verdadeira. A gente a gente vê só aqui pelas manifestações do pessoal. Os advogados normalmente são a favor da audiência de custódia, os policiais são contra. Isso aí, essa é a estatística. Mas as pessoas, a imagem que nós temos junto ao público é que na custódia se solta. A custódia é culpada pelo aumento da criminalidade.